Mirante FM. Beleza, plugado Mirante FM, noite de quarta-feira, é nóis até meia-noite nessa rádio gostosa, essa rádio que é toda nossa, até meia-noite, depois tem Bendruga Mirante e vamos nós com o nosso troca de ideia hoje, um troca de ideia muito interessante, você tem que ficar ligado, porque no dia 27 de março, né, o psicólogo Alexandre Mourão promove roda de conversa cujo objetivo é trazer para São Luís alguns debates sobre como os homens podem criar espaços de reflexão, acolhimento e parcerias para além das conversas corriqueiras. Primeiro, meu salve, boa noite, é um prazer ter você aqui outra vez, ô Alexandre. Boa noite, Pedro. Salve também, obrigado aí e um salve para a audiência que está escutando a gente. Pô, que legal. Bom, Alexandre, o que leva você trazer para nós homens, né, essa reflexão sobre masculinidade, sentimentos e emoções? Ok, Pedro. Então, eu sou psicólogo e eu sempre observei, já na minha formação, que a participação dos homens em atividades de cuidados, né, até na própria profissão, que são geralmente profissões de cuidado, como a área de saúde, eram mais preponderante o público feminino. E até nas nossas escolas de ensino infantil, por exemplo, você via mais professores mulheres, né? Então, a partir disso, eu já comecei a observar na minha formação como psicólogo essa ausência dos homens nos espaços de cuidado, né? Quando, na verdade, também é muito importante. E também, recentemente, assim, coisa de alguns anos pra cá, 5 anos, tenho observado também algumas formações de chamado grupos de homens, né? Que servem justamente para discutir esses temas, né? Então, teve um documentário especificamente chamado O Silêncio dos Homens, que fez uma discussão sobre isso. É um documentário que está, inclusive, disponível na internet, sobre esses dados que são alarmantes também, né? Porque, justamente, a gente não fala muito sobre isso. E aí tem alguns dados que são necessários a gente pensar, né? Por que a gente falar sobre isso? Por que trazer aqui para São Luís? Por exemplo, os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres no Brasil. 56% tem medo de abrir seus maiores anseios e dúvidas, até para os melhores amigos. Ele sofre com a expectativa social e de boa parte das mulheres para que sejam os principais provedores do lar, né? São 95% da população no sistema carcerário. Enfim, esses dados que eu levantei agora são alguns dados que foram, inclusive, feitos pela ONU, que mostram também como é necessário, né, falar sobre isso. Por que os homens têm dificuldade de expressar os sentimentos e emoções, né? Então, muita coisa desse silenciamento também é um pouco fundado nessa sociedade que é machista, de fato, mas, ao mesmo tempo, tem isso, né? O próprio homem sofrendo com algo que foi gerado, né, a partir de uma coisa que vem de tempos atrás, estrutural mesmo, né? Então, a ideia de trazer para São Luís é para tentar trazer esse debate sobre essa necessidade, né, de falar sobre isso. Também tem uma questão um pouco pessoal minha, porque eu moro aqui em São Luís já há 8 anos, mas sempre também achei muito difícil encontrar espaços de sociabilidade de homens que sejam para além do troca de uma conversa de bar, assim, né? Uma coisa um pouco mais... falar sobre paternidade, eu tenho um filho de 8 anos, então, às vezes eu quero falar sobre isso. A gente vê muitas vezes as mulheres têm grupos já no WhatsApp, estão organizadas, e os homens geralmente ficam a reboque, assim, das mulheres, né? Então, por que não a gente tentar formar também nossos próprios espaços de discussão? Não, a ideia é super bacana, super interessante e louvável, né? Esse seu projeto. Agora, o Alexandre, antes da gente... Eu queria saber, é legal explicar para os homens e mulheres, para quem está curtindo aí plugado, qual a diferença entre sentimento e emoção? Tá. A emoção é justamente um processo psicológico mais primordial, mais do começo ali, mais inicial, né? Que acontece diante de uma situação que a gente percebe. O sentimento, ele já tem uma carga mais subjetiva, né? A partir dessa emoção, a gente processa o que tá lidando ali, né? E a gente pode dar significado àquela percepção que a gente tem. Então, a emoção, podemos falar mais de modo mais curto, ela é mais voltada para essa percepção inicial, né? Então, tá mais vinculada a uma reação mais orgânica.
E o sentimento já tem uma perspectiva mais ampla, né? Justamente de um elemento mais subjetivo, de você também, como a gente fala do amor, né? Do ódio. A gente está dando um significado também para aquilo, né? Então é algo mais complexo. Você falou ainda há pouco, né? Sobre essa questão desse silêncio dos homens, nós homens, né? E a pergunta que eu faço agora para você é como desconstruir esta imagem patriarcal, né, de que o homem ideal é aquele que é o tipo macho da casa, é aquele homem que não chora, enfim. O sentimento é sempre esse tipo de sentimento, né, de emoção, não sei, é sempre o dono da razão. Sim. Então, eu acredito que isso também vai acontecer de modo processual, né? Deve acontecer, por exemplo, a criação de espaços como esses que a gente está propondo é um pouco nessa ideia. E eu acho que se deve muito ao tipo de sociedade que a gente cresceu, que a gente nasceu, né? Então a gente fala na psicologia muito na ideia de uma construção, inclusive de perspectivas, né? Então, construção de papel, de como o homem deve ser. Então você cresce com a série cercado de instituições, né? De família, de pessoas que falam, o homem deve ser desse jeito. Então você começa a ter padrões que são repetidos ali na sua vida desde criança. Então você também vê isso nos meios de comunicação, vê nas mídias sociais, redes sociais, e você acaba repetindo esses padrões, né? Então, e é justamente a repetição desses padrões, a imposição de uma cultura, né, desse silenciamento ou da não expressão dos sentimentos e emoções é que traz um prejuízo enorme, porque na perspectiva psicológica também, o não falar sobre alguma coisa, o não se expressar, ele faz mal para nós mesmos. Então, é justamente isso que acontece quando a gente, por exemplo, chega para algum colega e fala, vamos lá fazer uma psicoterapia, por exemplo. Ele fala, não preciso disso, porque ele cresceu achando que ele consegue dar conta disso sozinho, né? Ele tem uma estrutura psíquica que pode dar conta disso sozinho, mas a gente vê, inclusive em todas as abordagens psicológicas, fala que não existe essa ideia de uma individualidade isolada, né? A gente tem uma relação com o outro. Sim. Então a gente viu isso também, por exemplo, até nas pandemias, quando a gente estava em isolamento social, a gente precisava muito do outro, né? Então o homem, a construção do papel desse homem, ele carrega muito essa coisa, né? De você tem que ser o cabra macho, né? Tem que ser aquele cara que não tenha fraqueza, entre aspas, né? Aproveitando isso que você está falando, é bom que se diga que nós homens temos depressão, nós homens temos ansiedade, nós homens temos medo, nós homens temos pensamentos suicidas, nós homens temos transtorno mental, nós homens temos problemas hormonais. Aí eu pergunto para você, uma vez identificados, como o homem deve lidar com esses problemas? Então, assim, primeiramente a gente tem umas indicações básicas do homem que está passando por uma situação dessa, que a gente sempre recomenda esse autocuidado, né? Tentar se olhar, então coisas básicas de tentar fazer ali uma atividade física, uma boa alimentação, ter uma rotina de sono regular. E quando a gente vê que está nas situações que você falou já, né, de quadros mais graves de adoecimento psíquico, buscar uma ajuda profissional, um psicoterapeuta, um psicólogo, né? Ou então, em alguns casos, a psiquiatria. E isso também é uma questão que aparece às vezes. O homem geralmente vai para um psiquiatra, já quer tomar um medicamento, né? Mas às vezes na psicoterapia você vai trabalhar justamente as relações sociais, as inter-relações que você tem, os problemas que você tem, que não vai ser resolvido ali com o medicamento. Então, é uma recomendação boa essa, de buscar uma ajuda profissional, também falar com alguns amigos, também é uma boa, mas é importante falar isso, que muitas vezes a gente escuta muito isso popularmente em todos os gêneros, mas geralmente nos homens também se fala, a minha terapia é uma mesa de bar, a minha terapia é uma cerveja com um amigo, minha terapia é para um jogo de futebol. Mas a gente sabe que esses espaços, eles podem ter ali um elemento de catarse, como a gente chama, de a pessoa se soltar, né? Se liberar um pouco, falar palavrão, se expressar. Mas é diferente de um espaço profissional em que você vai ter uma escuta, né, qualificada, em que a pessoa vai realmente dar ali, ajudar a pessoa a chegar num significado melhor do aquilo que ela está vivenciando, né? Então, é por isso que, numa visão profissional, isso aqui não dá conta, né? Também é bom você buscar também uma ajuda
de um profissional que vai atuar nisso justamente numa linha mesmo de embasamento científico e por aí vai, né? Alexandre, estamos diante de uma sociedade historicamente machista, misógina e violenta. E o Brasil aparece no ranking como o país que mais mata a mulher no mundo. O que é uma triste realidade. Esse tema vai se fazer presente nessa roda de conversa do dia 27 de março, lá no Solar Cultural Maria Firmina dos Reis. A roda de conversa, a ideia é falar de temas que surgir abertamente lá, né? A gente vai deixar essa margem mesmo mais subjetiva. E tratando desse tema que você está acabando de falar, inclusive esses dados que eu trouxe aqui, essa própria iniciativa desse Instituto do Papos de Homem, que lançaram esse documentário O Silêncio dos Homens, eles fizeram um estudo em parceria com a Organização das Nações Unidas Mulheres, né? A ONU Mulheres. Porque justamente estavam percebendo que a parte do público das mulheres estavam falando para elas mesmas, né? Ou então, quando estavam falando, não eram escutadas pelos homens, porque justamente também existe algumas concepções diferentes em relação a isso. Então, resolveram chamar esse grupo de homens para justamente tentar abordar as questões que permeiam as lutas das mulheres, como as violências e tudo mais, para escutar uma outra perspectiva, né? Para você justamente não falar somente para a sua própria bolha, seu próprio grupo. Então, é um estudo interessante porque ele aglutina tanto esse instituto quanto a ONU Mulheres para fazer essa investigação. Então, uma das ideias justamente é essa. Olha, parte do silêncio, ou melhor dizendo, parte da violência que existe em relação às mulheres, elas passam também justamente por essa ideia de um silenciamento desses homens, né? Quando a gente fala silenciamento, eu não estou falando aquela ideia de que o homem, que justamente as mulheres criticam muito os homens porque os homens interrompem as mulheres, né? Para falar, acho que é o gaslight, não sei, que ele fala por ela. Eu não estou falando disso, estou falando justamente da ideia de que o homem não está se expressando os seus sentimentos e emoções, né? Ele fica travado, e justamente pelo fato de ele sempre estar travado em relação a essa expressão desses sentimentos e emoções, ou muito frequentemente, é que pode eclodir casos de violência, porque justamente ele, falando que mais grosseiramente, ele guarda as emoções e sentimentos e vai chegar uma hora que vai estourar. E vai estourar de uma maneira não inteligente, não interessante, né? Porque justamente isso, ele vai guardando, e geralmente essa mulher, a parceira, pode ser a pessoa mais próxima que está ali dele, que vai ser esse canal de explosão, vamos dizer, desse homem, né? Então, parte desse silêncio também está muito vinculado a essa ideia do calar-se, né? Que vai extrapolar depois. Então, por isso que é importante a gente estar também comunicando, porque quando a gente está falando com outras pessoas, ou melhor, com outros homens também, a gente vai, às vezes, identificar situações, vai identificar papéis, e a gente vai poder lidar com aquilo de outra maneira também, né? Isso ajuda. Bacana. Bom, essa roda de conversa, ela visa também a criação de uma rede de apoio entre homens. E como é que vai funcionar essa rede de apoio? Isso. A ideia, vai ser o primeiro momento, né? Mas a ideia é fazer outros encontros a partir dessa discussão. Então, a gente vai, no primeiro momento, criar um grupo lá de WhatsApp, depois ficar fazendo os encontros quinzenais. E se der certo, né, a gente também, isso depende muito de como vai ser essa adesão desse grupo, a gente fazer um suporte, né, desde o nível psicológico, mas pensar também em outras profissões, de como o pessoal também pode ajudar nessa entrada dessa rede de apoio. Porque é justamente isso, é um público que muitas vezes tem dificuldade para falar, e aí encontrando um outro grupo, ou um grupo que está aberto a isso, pode facilitar também essa comunicação. Então, uma das perspectivas aí desse encontro é essa também, né? Não só falar sobre, mas também abrir um canal mais permanente de articulação desses homens para falar sobre essas coisas, né? Beleza. Agora, vamos só aproveitar aqui, ô Alexandre, para reforçar aí o convite para a roda de conversa, dia 27 de março agora, Isso, né? Isso. Exatamente, dia 27 de março, às 19 horas. Queria agradecer, inclusive, também ao Solar por ter disponibilizado espaço para a gente fazer essa roda, e eu convido vocês a participarem todos. A gente vai tem uma inscrição para ser feito, né? Então, lá no meu Instagram, que é Alexandre A. Moural, ou então no Instagram do Solar Cultural da Terra, tem lá o link de acesso à inscrição. A inscrição é gratuita, tá?
Tem vagas limitadas por causa pelo espaço. E aí a gente pede só para fazer a inscrição, mandar os dados, o número do telefone, pronto, e comparecer no dia, 19 horas. Se você não puder comparecer, se puder divulgar também, ajuda. E é isso. É um espaço que eu acho que é importante para os homens estarem dialogando. Claro, para esse momento inicial vai ser um roda de conversa entre homens, mas depois, em outros momentos, a gente pode pensar também, falar com outros grupos de mulheres, né? Outros tipos de recortes também de homens, enfim. É isso. Beleza. Bom, eu tenho uma música aqui para fechar essa nossa troca de ideia, uma música do Gilberto Gil, que eu gosto muito dessa música do Gil, chamada Super-Homem, a Canção, onde ele diz assim: um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter, que nada minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. Legal. Bacana isso, né? Acho que para muitos homens aí que estão, né, que vivem esse silêncio, acho que você não acha legal, né? Colocar essa porção mulher para funcionar? Sim, é muito interessante essa leitura a gente vê isso na psicologia também, os papéis, né? Porque são simbologias, né? Então o homem traz aquela figura da firmeza, né? A construção social do que seria homem, da força, não que seja para desconstruir isso ou para quebrar isso, mas entender também que dentro dessa força também existe uma natureza que pode ser do feminino, né? Isso não quer dizer que você vá ser mulher por causa disso, né? Porque são os papéis mesmos e as funções sociais que a gente fala na psicologia lá. Então, isso é interessante que a letra traz, porque não é porque você vai ser mais sensível que você vai deixar de ser esse homem que vai ter essa firmeza, essa dureza que é necessária em alguns momentos, que vai geralmente garantir o papel de segurança pro teu filho, pra tua filha, né? Mas é um modo de estar num mundo diferente, que eu acho que é importante hoje, né? Sim. Porque só aquela coisa de ser o mais forte, vai ter um momento ali que não vai dar certo, né? E a sensibilidade feminina... Isso, a sensibilidade feminina, exatamente. Ela é sempre marcante, né? Isso. Faz a gente abrir, né, os olhos, faz a gente sentir mais. Isso ajuda também a gente se reposicionar no mundo. Eu acho muito, muito legal. Quem é pai como eu, depois que tem um filho, muda um pouco isso, assim, né? Você começa a enxergar de outro modo ali a tua vida, assim. Você passa a arriscar menos algumas coisas, é bem interessante. É muito boa essa música do Gil. Que beleza. Eu conversei aqui com o Alexandre Mourão, psicólogo formado pela UNB, né? Eu tô atualmente lá professor da UEMA, lá em Coroatá. Que bacana. Isso, aqui no Plugado na Mirante FM. Sucesso aí nessa roda de conversa. Obrigado. Tô dentro aí. E vamos então com Gilberto Gil, Super-Homem, a canção, aqui no Plugado na Mirante FM.